Queridos, quem esteve ontem lá no Encontro de Casais, eu estava falando um pouquinho ontem com os irmãos que lá estavam, que muitas vezes nós temos uma ideia errada de algum conceito que fica tão comum que a gente pensa assim, todo mundo sabe o que é casamento. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, o que a gente encontra, queridos, é que casamento para Deus é muito diferente do que é um casamento para o mundo. E assim como casamento, essa ideia tem na palavra de Deus um outro sentido, um outro significado, assim também muitas coisas na palavra de Deus não são como as coisas do mundo. E nós temos na nossa mente a forma de pensar como o mundo. Por quê? Porque nós viemos do mundo, nós estamos no mundo, nós fomos educados no mundo, nós estudamos na escola do mundo. Nós não temos uma redoma onde a gente só ouve palavra de Deus e só as coisas de Deus. Não, nós somos influenciados por todo o ambiente que nós vivemos. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. E eu queria trazer para você hoje, para você pensar comigo, o conceito de alegria. Nós vivemos um tempo, se você for ver, e da pandemia para cá, isso piorou muito, muito mesmo. As questões de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, se eu mandasse levantar a mão, certamente aqui teria alguém que já passou por isso. Elas têm se intensificado. Nós estamos cada vez mais doentes. E eu falo nós por quê? Porque eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico, eu não sei quantos aqui se lembram, mas houve um assalto aqui em Canaã dos Carajás, no Banco do Brasil, e eu fui levada refém, na época eu trabalhava aqui, no Banco do Brasil aqui, e me levaram refém, e eu tive um quadro de estresse pós-traumático. Tive depressão, síndrome do pânico, corria dos outros na rua, tive que fazer tratamento, tomar remédio. E essa realidade aí da depressão, do pânico, das questões emocionais, elas atravessaram a minha vida em algum momento. Toda a minha vida, eu sempre trabalhei muito próxima a essa área de questões emocionais, do coração. Toda a minha vida eu tive envolvida aqui em Canaã mesmo, quando nós éramos da Sara Nossa Terra, toda semana tinha um culto no meio da semana de crescimento emocional. A gente tratava das questões da nossa alma para que a gente pudesse ser mais parecido com Jesus. Porque você consegue imaginar Jesus deitado numa cama sem querer tomar banho, sem querer levantar, sem querer comer, sem querer falar com ninguém? Você consegue imaginar Jesus assim? Como que ele conseguia? A Bíblia diz o mais rejeitado. Aquele em quem ninguém via coisa boa, o mais rejeitado entre todos os homens, diz a palavra de Deus. Jesus, ele foi traído por seus amigos. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Vocês se lembram disso? Mas a gente não vê um efeito disso aniquilando a alma de Jesus Cristo. E ele é o nosso modelo, queridos. E eu queria trazer, para a gente pensar em alegria, como que Deus pensa alegria? Será que alegria é o que a gente sente quando tudo vai bem? Será que alegria é quando a gente faz aniversário, faz uma festa? Será que alegria é quando nasce um filho, por exemplo? Será que alegria é quando as coisas estão estáveis e a gente sabe exatamente para onde a nossa vida está indo? E então a gente fica alegre com o fruto do nosso trabalho, com a nossa saúde, com a nossa condição de viver aquilo que a gente sonhou, pretende e trabalha para alcançar? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. A carta de Filipenses, Paulo escreveu preso. Os estudiosos aí do Novo Testamento, eles divergem um pouco sobre onde Paulo estava, mas possivelmente em Roma. Paulo está preso
condenado à morte, muito perto do fim da sua vida, e essa carta é chamada da carta da alegria. E só de a gente saber disso, historicamente, já faz a gente pensar no seguinte: se você tivesse preso, soubesse assim, não vou sair mais daqui. O que me espera dessa prisão é a morte. E você tivesse um papel e uma caneta, você escreveria sobre alegria? A palavra de Deus precisa fazer a gente pensar. Eu hoje compartilhava um café da tarde com algumas irmãs que foram nossas discípulas quando nós passamos por aqui. E eu falava para elas, a nossa dificuldade, grande dificuldade, como povo de Deus, é que isso aqui, queridos, não é para ser conhecido, não é para ser estudado só, é para ser vivido, é para ser alcançado. E a gente lê, e a gente pensa assim, isso foi Paulo. Para mim, a solução é Rivotril, é Lexapro. Igual aquela musiquinha lá do Instagram, lembrei na hora. Você entende? A gente imagina que essa alegria que Paulo fala aqui é alguma coisa muito sobrenatural que estava sobre ele ali, que não é para nós. Paulo fala assim, em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, ele estava pedindo para o povo se alegrar, e não era a primeira vez. Eu não me canso de dizer, e é segurança para vocês que eu diga repetidamente: se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor. Não me cansa repetir, ele dizia, e é segurança para vocês. Queridos, que horas que ele falou isso? Se a gente for ler aí, Paulo está escrevendo para os filipenses, Paulo foi socorrido por eles, financeiramente. Mas também os filipenses encaminharam para Paulo Epafrodito como um socorro para Paulo. Ele foi enviado como alguém para auxiliar. Paulo estava preso, Paulo não podia sair dali, mas Epafrodito podia. Paulo estava preso, Paulo não podia sair dali, mas Lucas ficou perto dele, escreveu o Evangelho. Outros estavam com ele, sempre, ele era visitado nessa prisão. E Epafrodito foi mandado por esses filipenses. Então ele está falando para os filipenses assim: eu vou mandar Epafrodito de volta para vocês, porque vocês souberam, ele esteve doente, e doente mesmo até a morte. Mas o Senhor teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E ele se recuperou, e eu vou mandar ele de volta para vocês, para que vocês também se alegrem. Recebam esse irmão com alegria. Esse irmão que quase morreu, que veio enviado por vocês para me auxiliar, recebam ele aí com alegria. Paulo diz para esse povo. E a gente vê o seguinte, Paulo está dizendo assim: quando você estiver quase à beira da morte, mas não morreu não, se alegre. Tenha alegria. Deus deixou você aqui. Todos nós podemos ter essa alegria, porque a pandemia matou 5% da população do mundo inteiro. E nós ficamos de fora, queridos. Aprove ao Senhor estarmos aqui. Eu tenho certeza que aqui, se a gente fosse ver quem perdeu alguém na pandemia, todo mundo teria alguém conhecido que morreu de Covid, né? Na nossa casa também nós não escapamos. O irmão do Wellington faleceu de Covid. Mas nós ficamos. Eu peguei Covid 2 vezes. Meu filho pegou Covid, o Estevão, quando ainda não tinha vacina. Nós ficamos. Temos motivo para nos alegrar. Então, quando algo está muito ruim e que melhora, a gente se alegra. Não é normal? Nesse contexto? Normal é essa alegria que nós conhecemos. A alegria que vem da gratidão a Deus por algo que não deu errado. A alegria porque nós lutamos e vencemos.
Essa é a alegria que alegra o nosso coração. Esse é o óbvio que a gente já conhece com a nossa mente, que todo mundo que está ali fora, que não sabe quem é Jesus Cristo, também conhece. Certo? Se você for ver, Paulo vai repetir essa mesma palavra no capítulo 4, no versículo 4. Aí ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quer dizer, lá no capítulo 3 ele falou, vou repetir, não me cansa, e é segurança para vocês. Aqui ele fala de novo, alegre-se no Senhor. Outra vez eu vou dizer para vocês, se alegre no Senhor. E aqui nesse contexto aqui, ele estava dizendo, na carta, ele estava dizendo assim, falem com Evódia e Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Elas me ajudaram quando eu estive aí. Elas foram cooperadoras com o Evangelho do Senhor. Fale para elas pensarem de acordo. O que estava acontecendo então na igreja com essas duas irmãs que foram, em algum momento, cooperadoras de Paulo no ministério dele quando ele esteve em Filipos? O que estava acontecendo com essas duas irmãs aqui? Que eram liderança na igreja, alguém que Paulo estimava. Elas estavam discordando. Paulo então diz assim, fala para elas duas, para elas concordarem em Cristo. Eu posso pensar diferente de você, mas eu preciso concordar em Cristo, porque a minha opinião ou a sua não é o mais importante. O mais importante é o reino de Deus, aquilo que é o melhor para a igreja de Jesus Cristo. O mais importante é aquilo que Deus pretende fazer através de mim, de você, de qualquer irmão. É muito mais importante do que nós ficarmos brigando por aquilo que eu penso, por aquilo que você pensa, sem chegar a nenhum lugar. Porque se nós chegarmos a um denominador comum, se nós pensarmos concordemente no Senhor, nós vamos avançar. Nada poderá nos impedir. Porque nós entramos no caminho da bênção, nós entramos naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da concordância. Se vocês concordarem na terra acerca de alguma coisa, será assim convosco. Sabe o que Jesus queria ensinar para nós? Que o difícil é nós concordarmos. Sabe por quê? Porque ele fala, se concordarem, será assim. Então a dúvida de Jesus é se nós teríamos a capacidade de concordar, de abrir mão do que eu acho, para fazer o que você pensa, porque assim nós vamos andar para frente. Assim o evangelho chega mais longe, assim mais pessoas conhecem Jesus, assim a igreja avança para outros lugares, do que nós ficarmos discutindo qual é a melhor opinião e não sairmos do lugar, porque eu nem faço o que você acha, nem você faz o que eu penso, e a gente faz o quê? Nada. Nesse contexto de discordância é que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parece até que está fora de contexto. Vocês estão discordando, alegre-se no Senhor. Parece que está fora de contexto. Porque quando a gente lê isso aqui, queridos, fica parecendo um tanto absurdo isso. Eu estou preso falando de alegria, o homem quase morre, recebe ele com alegria, doente aí. As duas não concordam, alegrem-se no Senhor. Parece que a alegria não tem nada a ver com esse contexto. Sabe por quê? Porque a alegria para o Senhor não é um sentimento. Não é algo que você sente. Alegria é no espírito. Quem teve ontem lá comigo no encontro de casais, viu, né? Nós somos 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Eu posso me alegrar aqui na minha alma por uma coisa boa que me aconteceu. E aí, quando a coisa boa fica ruim, o que acontece? Eu fico triste. Se azedar, eu estou toda feliz. Se azedar, se estragar, se ficar ruim, eu fico triste. Essa é a alegria que a gente conhece na alma. Mas tem uma alegria no espírito. E é essa alegria que Paulo quer nos ensinar. E o que faz essa alegria? Essa alegria é a alegria que nós cantamos bem, mas vivemos mal. Se o sol se pôr, se a noite chegar,
tu és quem me guia. Vai vir a tempestade, o mar pode me submergir, mas o Senhor vai me dar a mão, o Senhor vai me dar condição de respirar. Essa alegria é a alegria que quando a gente pensa na palavra de Deus, que diz assim, que você vai passar pelo fogo, mas ele não te queimará e as brasas não vão arder em ti. Você vai passar pelas águas, mas elas não te submergirão. Essa é a alegria que Deus está falando. É a alegria que Satanás olha para você e sabe que não pode tirar. Ele sabe que ele não pode tirar. Ele sabe que ele não tem como mexer. A alegria no Espírito é a alegria que é filha da fé. A palavra de Deus diz assim, queridos: quando o Senhor Jesus voltar, porventura, achará fé na terra? A grande crise hoje é fé, pode ter certeza. A grande crise hoje é você olhar para esse texto que Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, e você pensar para si mesmo, eu sou responsável pela minha alegria. Por buscar a alegria no Espírito, por prover o meu coração de uma alegria que Satanás não toca, por buscar em todo o caos da minha vida a alegria do Senhor. Se responsabilizar com a sua alma. Na minha alma, Satanás não toca. Ele pode mexer em tudo ao meu redor aqui, ó. Ele pode mexer no meu casamento, ele pode mexer no meu dinheiro, ele pode mexer nos meus filhos, ele pode mexer no meu ministério, ele pode mexer na minha saúde, ele pode mexer em tudo ao meu redor. Tudo que me diz respeito, ele pode tocar, como Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Mas aqui dentro ele não pode tocar. O que ele pode fazer com uma pessoa dessa, querido? O que ele pode fazer? Ele toca no seu dinheiro, você está alegre. Ele toca no seu casamento, você está alegre. Ele toca na sua saúde, você está alegre. Você está celebrando ao Senhor. Você está glorificando o nome de Jesus. Você está dizendo, Senhor, eu me alegro em Ti. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha porção, a minha herança na terra dos viventes. Não tenho outro bem além de Ti. O que Satanás pode fazer com uma pessoa dessa? Mas ele faz e faz muito na vida de alguém. Porque ele vem para roubar, matar e destruir, e ele não finge que faz isso, ele faz. Ele pode fazer muito na vida de alguém, que quando olha para a sua própria vida e vê que as coisas não estão do jeito que gosta, senta, deita e chora e fala, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque tudo está errado, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E aí você tem pena de si mesmo e acha que Deus deveria servir você, dando para você a vida boa que você pretende. Quando em nenhum lugar tem isso. Jesus falou, se chamaram de Beelzebu ao Senhor, imagine como que não chamar vocês. Se a mim pegaram, crucificaram, vocês estão achando que vocês vão ter vida boa. Que era isso que Jesus queria nos ensinar. O caminho é estreito, a porta é estreita. Não é fácil servir Jesus. Não é fácil parecer com Ele. O fácil é você sentar e chorar e ter pena de si mesmo. Mas você se levantar e reagir e dizer para Satanás, na minha vida você não vai ficar. Toda tristeza salta de alegria diante daquele que é Rei e Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Eu queria ler com você, que é um texto que eu acho maravilhoso. Que também é alguém que conhecia dessa alegria. Alguém que sabia dessa alegria. Meu intuito hoje aqui, queridos, é te fazer pensar. Será que toda tristeza da sua vida não tem um fim? Será que a sua dor, aquilo que mais faz você sofrer, será que isso não tem um fim? Uma vez que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, não desanimem, eu venci o mundo. Aqui eu quero falar com vocês de Neemias. Neemias, no capítulo 8,
que estava acontecendo aqui? Que a gente não pode ler a história toda, né? Porque demora. Mas o que estava acontecendo aqui nessa época? A cidade de Jerusalém tinha sido destruída. O templo do Senhor tinha sido destruído. Aquele povo estava cativo. E então, a Bíblia conta que Neemias recebeu algum dos seus irmãos que estavam vindo de Judá. E esse irmão de Neemias conta para ele, ó, a cidade está destruída, o templo está destruído, só restam uns poucos pobres pela periferia da cidade, não tem nada, não tem recurso, não tem nada, tudo, as portas da cidade estão queimadas. O povo que está lá está em grande miséria, pobreza, passando fome, não tem nada lá, está desolado. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve isso, ele chora por muitos dias. Ele chora pela sua cidade, ele chora pelo seu país, ele chora pelo templo do Senhor. Ele chora pelas portas de Jerusalém, que agora abertas, elas deixavam que qualquer pessoa entrasse lá, né, e pudesse roubar tudo que tinha. Ficou uma cidade que não tinha dono. Ficaram os miseráveis, que são aqueles que não têm dinheiro para se reerguer, que comem do que tem no pé e ficam por ali, como mendigos, na expectativa de que alguma coisa brote daquela terra para eles comerem. Se a gente olha hoje na televisão, como quando a gente olha algumas imagens lá da faixa de Gaza, como a gente olha algumas imagens ainda hoje da Síria, depois de uma guerra em que tudo explodiu e tem aqueles prédios detonados, não tem nada, só tem um cinza de morte em todos os lugares. Pensa você sobreviver ali, numa terra devastada por guerra, por destruição. E aquele povo estava nesse sofrimento. E Neemias então chora e se entristece com a realidade do seu povo. E ele, nessa época, ele estava cativo. Ele era escravo. Tinha sido levado da cidade dele, da terra dele, e servia ao rei. E ele não podia chegar diante do rei com aquela cara inchada de chorar, porque ele podia ser até condenado à morte. Esse negócio de rei me ensina muito sobre Jesus, sabia? Diante de um rei humano, ele não podia chegar chorando, minha cidade está... Não podia. Ele tinha que chegar bem, feliz, ele provava as coisas que o rei comia, porque ele era copeiro, e ele tinha que ter bom semblante, ele tinha que estar bem na presença do rei. Só que a devastação era tão grande que ele chega entristecido, com um semblante caído diante da presença do rei. E o rei percebe e pergunta para ele, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? É porque eu soube que a minha cidade está destruída. Aí o rei fala, o que você quer que eu faça? Olha só. E ele diz, o senhor me permite ir lá e reconstruir a cidade dos meus pais, onde estão os sepulcros dos meus pais? E o rei permite, e ele vai e ele começa a construção. A gente conhece a história do livro de Neemias. Neemias reconstrói, então, até esse lugar que a gente vai chegar aqui, no capítulo 8, ele reconstrói algumas portas da cidade. A parte do muro, por fora, ele já tinha reconstruído. E quando essa obra dos muros estava pronta, ele levanta oferta no meio do povo para construir o templo. E as ofertas começam a chegar, todo mundo que podia, né, ofertando para a construção do templo novo. Ele reúne então todo o povo que estava ali na cidade, os que tinham retornado do cativeiro, que tinham conseguido chegar. Ele reúne e vai ler a palavra do Senhor, a lei de Moisés diante daquele povo. A Bíblia fala que eles ficaram de pé um dia inteiro, homens, mulheres, crianças. E eles ficaram emocionados, porque depois de muito tempo, eles conseguiam ouvir algo de Deus. E aí, nesse negócio que eles estão lendo o livro, eu quero ler com vocês o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram,
Este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, parem de chorar, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então o povo se foi a comer, beber, enviar porções e regozijar-se grandemente, se alegrar grandemente, porque tinham entendido as palavras que foram explicadas. Prestem atenção aqui em mim. Olha só. Um dia se reúne, então, diante da palavra de Deus, e o povo começa a chorar, e o povo começa a chorar. E, gente, a Bíblia diz, eles se levantam, Esdras e Neemias, para dizer para o povo: não chorem, não pranteiem, não chorem, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Quero só que você pense na sua vida aí. Pensa num dia ruim, pensa num dia difícil. Porque quando eles olhavam para aquela cidade, as muralhas estavam reconstruídas, as portas estavam fechadas, mas não tinham casas, não tinha o templo do Senhor, eles tinham muito trabalho pela frente. A cidade continuava um caos. Pensa aí na sua vida. Num dia muito ruim, o pior da sua vida, alguém chegar para você e dizer assim: não se entristeça, não chora. Não parece meio loucura? Até porque a Bíblia manda a gente chorar com quem chora, né? Se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Mas, queridos, quando a gente vem para essa palavra que Neemias acabou dizendo para aquele povo: vão para sua casa, vão comer, vão beber, vão dividir com quem não tem nada, ajuda o pobre, ajuda quem não tem, porque esse é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, porque a alegria que o Senhor dá fortalecerá vocês. Essa é a tradução em outra versão. Alguém tem uma Bíblia assim? A alegria que o Senhor dá fortalecerá vocês. Então eu quero te dizer que há em Deus uma alegria, que não é essa alegria de que vai tudo bem. Talvez você hoje esteja passando por uma situação de que na sua vida você olhe para a sua vida e não veja uma razão, um motivo para se alegrar. Talvez você não veja um motivo para se alegrar. Eu estou fazendo o curso de psicanálise, querido. E uma das coisas que a gente tem no curso é que a gente ouve histórias, relatos de colegas nossos do Instituto contando as suas vidas. Gente crente, porque o instituto que eu faço tem base cristã. Gente crente e que conta uma parte da sua vida para que a gente, como profissional, possa ouvir e possa avaliar. Entendeu? Eu ouvi um relato de uma menina. Ela foi criada numa fazenda, no Mato Grosso. Hoje ela tem 38 anos. Ela foi criada numa fazenda e ela cresceu com o filho do dono da fazenda. O pai dela era empregado. E ela cresceu com aquele garotinho, ele era um pouquinho mais velho. Eles crianças, cresceram juntos. Quando ela tinha 12 anos, ele tinha 15, ela engravidou desse menino. E ela não sabia de nada, tinha 12 anos, né? Tinha noção. Não tinha noção do que era uma gravidez, nada. O pai dela, então, fala com o dono da fazenda diz assim: eu te dou um sítio, você vai embora. Quero saber de filho, não quero saber de neto, quero saber de criança, quero saber de nada. Eu quero que você suma daqui com criança, com filho, com tudo, e vai, eu te dou um sítio. Para você calar sua boca e... Essa família sai dessa fazenda, vai morar nesse sítio.
Quando esse bebê nasce, ela disse que viu o pai colocando um conta-gota assim na boca do neném, e esse neném foi enterrado no quintal de casa. O irmão desse homem, acho que eu botei a mão aqui, pode deixar. O irmão desse homem, desse pai dela, vem de São Paulo para o Mato Grosso para pegar essa menina e fazer, sabe o quê? Deixar numa rua qualquer de São Paulo. Essa menina com 12 anos de idade, ela vai para São Paulo no carro desse tio que deixa ela no meio da rua numa cidade em São Paulo. Ela foi estuprada várias vezes, criança. Quando ela tinha 16 anos, ela soube que estavam dando uma sopa, uns crentes estavam dando uma sopa de noite. E em São Paulo tem muito esse trabalho, né? E ela foi lá tomar sopa. Ela foi um dia, ela foi outro dia, até que um rapaz que estava fazendo lá, ajudando a servir e tudo, pergunta para ela por que ela está na rua, se ela não tinha família. Começa a perguntar, né? Se ela não queria ir para a casa dela, se ela não tinha família, que talvez a igreja pudesse ajudar, pagar uma passagem para ela ir embora. Se ela não tinha pai, não tinha mãe, por que ela estava na rua, e ela contou a história dela. E esse rapaz ficou muito tocado com esse negócio. E ele pergunta para ela, se eu conseguir um trabalho para você, um lugar para você morar, você tem desejo de sair da rua? E ela falou, é tudo que eu quero. E arrumou uma irmã da igreja que concordou de recebê-la na sua casa. E essa irmã cuidou dela, ensinou ela a fazer as coisas em casa, porque ela não sabia cozinhar, ela não sabia limpar nada, ela não sabia fazer nada. Ela morou na roça até os 12 anos, na rua, até aquele momento, 16, 17 anos. No fim, ela casa com esse rapaz, com esse irmão. Hoje ela já tem filhos, é casada com ele. E ela faz o curso de psicanálise com a gente e ela contou a história dela. E eu quero te falar um negócio. Quando a gente ouve uma história dessa, eu que tenho 3 filhos, né? Tive 3 filhos que amei, que cuidei, que são uma bênção na minha vida, eu fico pensando, como que fica a sua cabeça se a sua mãe permitir que matem seu filho, te joguem no meio da rua, o seu pai fez isso com você, o seu tio fez isso com você, é a sua família que fez isso com você. Como que fica a sua cabeça? Como que você vive o resto da sua vida com essa história para contar? Essa moça hoje se converteu. Jesus curou o coração dela. Ela é uma mãe de família. Ela é uma mãe de família e mais. Ela não é uma esposa e uma boa mãe de família. Ela é alguém que Jesus levantou para contar a história dela para outros. Ela é alguém que Jesus tem levantado como terapeuta para ouvir história triste. Quando uma pessoa contar para ela, eu não aguento mais porque o meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu não aguento esse casamento porque o meu marido ele não gosta de tomar banho. Eu não aguento esse casamento porque a minha mulher gasta muito dinheiro, ela quer usar batom. Eu não aguento esse casamento. Quando contarem isso para ela, ela vai poder contar a história dela, não vai? Você entende que quando a gente coloca as coisas em perspectiva, a gente vê que a nossa vida é boa. Deus teve muita misericórdia de nós, poderia ter sido muito pior. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida hoje, o que está muito ruim na sua vida hoje, pode ter certeza, poderia ser muito pior. A gente acha que Deus está devendo para a gente, porque a gente tem um mecanismo de entendimento afetado pelo mundo. A gente acha que merece uma vida boa e que Deus tem que dar, porque Ele é Pai e Ele é bom e Ele tem que dar. Mas não é isso, queridos. Essa vida que você tem sido protegida pela mão do Criador. A vida que você tem, você não merece. Esse corpo funcionando, você não merece. A sua inteligência, você não merece. O dinheiro que você não ganha porque merece. Não há mérito em você, há mérito em Cristo Jesus. Não são as coisas que você produz, as coisas que você tem, as coisas que dão certo, que dizem que sua vida é boa. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê Jó, ele está ali para dizer para nós, Satanás toca, é verdade, toca e toca mesmo. Ah, como que eu sei disso? É porque eu li Jó? Não, é porque ele está dentro da minha casa tocando os meus filhos. É por isso que eu sei. Ele toca. Ele não respeita. Esse ano, vou fazer 40 anos que eu estou servindo a Jesus. E servindo ao Senhor aqui no altar da casa do meu pai. Todos esses anos. Todos esses anos.
Eu criei os meus filhos aqui, ó, tocando, cantando. Hoje tem 2 deles que estão no mundo servindo a Satanás. Sabe aquilo que Paulo disse? Que todos os dias tem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Esse era o relato do apóstolo Paulo. Eu todos os dias tenho um mensageiro do diabo que me dá um tapa na minha cara. Todo dia. E eu orei ao Senhor e eu pedi, Senhor, tira isso da minha vida. E Deus disse, não. A minha graça te basta. Você conhecerá muito mais de mim, superando o que de ruim está aí na sua vida. Você vai conhecer muito mais do meu poder quando você estiver em fraqueza. Você vai conhecer muito mais do reino de Deus quando você estiver na luta, na peleja, na batalha. É por isso que Deus permite. Sabe quem que não passa a luta, querido? Quem? Fala aí para mim. Quem que você conhece aí que não passa luta? O que eu quero te ensinar nessa noite é que há uma alegria em Deus que atua no nosso espírito e que vem da fé, é filha da fé. Eu sou alegre no meu espírito porque eu creio em quem eu creio. Uma alegria que é o antídoto contra a tristeza. Eu tenho tristeza? Sim ou não? Tenho tristeza. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo analgésico. Quando eu tenho tristeza, eu busco a alegria do Senhor, que traz força para mim. A alegria do Senhor que vai me fazer vencer a tristeza. Você entende isso? Não é uma intervenção sobrenatural de Deus. É uma postura nossa, da nossa alma, de entender que essa palavra é verdade. Deus é fiel, Ele é poderoso. Isso é verdade. Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele tem um projeto para a minha vida, Ele tem uma história para mim. O Senhor não me salvou para me deixar no meio do caminho com a minha família. O Senhor não me salvou para me deixar perecer no deserto. Eu creio e eu me posiciono em fé e eu busco me alegrar no Senhor. Eu vou dizer para o Senhor, porque eu vou dizer para mim mesma, porque está abatido a minha alma. Porque se perturba dentro em mim, espera em Deus. Eu ainda o louvarei, a Ele, o meu Senhor e o meu Rei. Eu ainda o louvarei. Por que você se abate? Por que você chora, Karine? Espera em Deus. Sou eu que tenho que pregar para minha alma. Eu tenho que dizer, aquieta-te, ó minha alma. Você entende isso, querido? Que é uma postura de fé. Isso é uma postura de fé. E nós precisamos aprender essas coisas para nós não sermos esses que vamos ficar caídos debaixo das cargas da vida. Satanás vem botando peso sobre nós e o peso vem. E a luta vem, o dia mal vem, a enfermidade vem, a dor ela vem. E nós estaremos posicionados sobre a palavra que nos foi liberada pelo nosso Pai. Nós estaremos posicionados na verdade. Eu quero que você aprenda isso comigo. Se outra coisa mais você não puder aprender, aprenda isso. Uma coisa, queridos, uma coisa é a realidade. Aquilo que é real, eu boto a mão. Nós estamos aqui, isso é real. Eu estou falando para você, você está me vendo? Isso é real. É a realidade. Olha para a sua casa. Hoje, está acontecendo uma coisa ruim na sua casa? Tá bom, é a realidade. Uma coisa é a realidade, é o que acontece, é o que está diante dos nossos olhos. Outra coisa, muito diferente, é a verdade. Nós não vivemos pela realidade, nós vivemos pela verdade. É verdade que Deus cuida de mim. Meu filho está no mundo, o outro também. Mas Deus cuida de mim. Um dos meus filhos, ele tinha 1 ano de idade. Nós fomos pregar em Campinas, em São Paulo, na época. No final do culto que eu preguei lá,
Eu tinha 28 anos, queridos. 29. E o meu filho tinha 1 aninho. Essa irmã chegou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que não se preocupe com o seu filho. Porque nós tínhamos deixado ele doente com a minha sogra. Morávamos no Rio, fomos a São Paulo para cantar, no grupo que a gente cantava, e eu preguei. E eu não queria ir, porque eu não queria deixar ele doente. E aí o Hélio falou: minha filha, isso tudo é para a gente não ir. Nós vamos orar, vamos servir ao Senhor e o Senhor vai cuidar dele. Quando nós chegamos lá, depois do culto de sábado à noite, essa irmã chega para mim, vem me cumprimentar, me dá um abraço. Eu já falei para os irmãos que estavam lá no encontro de casais, que se você chegar perto de mim e ficar 5 minutos, eu já te dou um abraço, laço 2 beijos. Quando eu vi, já beijei. Nem percebi. E aí a irmã veio falar comigo, eu abracei ela. Quando eu abracei, ela não me soltou, falou assim: Deus manda te dizer que não te preocupes com o teu filho. Cuide dos filhos dele, ele te dará muitos. Porque dos seus filhos, ele cuida. Essa irmã me deu essa palavra. Anos depois, eu fui no Espírito Santo, numa igreja que eu nunca fui na minha vida, no meio de um povo que eu não conhecia. Fui no culto, igual os irmãos estão aqui, sentados numa cadeira. No final, fiquei conversando lá na porta com alguém, porque para falar basta ter tempo. Estou lá conversando com os irmãos da igreja. Uma irmã fala assim: deixa eu orar por esse casal. Eu e o Hélio demos as mãos. Ela entregou uma palavra profética para o Hélio, a respeito do ministério de louvor e adoração. Botou a mão no meu peito e falou assim: não te preocupes com os teus filhos. Aí isso, querido, já era mais de 12 anos depois. Aí o Lucas já devia ter uns 13, 14 anos. Ela botou a mão no meu peito: não te preocupes com os teus filhos, eu uni vocês e lhes dei filhos para o meu altar. Eu falei: amém, sim, Senhor, glória a Deus. Os meus filhos já estavam até no altar. Meu filho mais velho toca desde 8 anos de idade na igreja. Falei: é isso aí, está todo mundo no altar, né? Glória a Deus, aleluia, é para o altar. Queridos, cada dia que eu vivo na minha vida, hoje, cada dia que eu me entristeço, que eu começo a querer pensar que os meninos estão no mundo, meu Deus, o que está fazendo? Será que aconteceu alguma coisa? Não chegou em casa, não sei o quê, não, começa a ficar minha cabeça doida. Eu me levanto e falo: os meus filhos estão nas mãos de Deus. Eu cuido dos filhos de Deus, Deus cuida dos meus. Eu não preciso me preocupar, porque o Senhor cuida deles. E eu preciso falar alto, querido. Eu preciso falar alto, eu preciso dizer para mim: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, eu ainda o louvarei a Ele, o meu Senhor e o meu Rei. Eu preciso pregar para mim, queridos, alinhar o meu coração à verdade, porque uma coisa é a verdade, outra coisa é a realidade. A realidade de Jó é que ele estava sentado no chão, coçando suas feridas, que alastraram-se por todo o seu corpo, com um caco de telha, com uma mulher dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Com amigos dizendo: você só pode estar sofrendo isso porque pecou. Pode investigar que você deve ter pecado em alguma coisa. Ninguém passa essa desgraceira toda, perde os filhos, perde o dinheiro, perde tudo, e no fim perde a saúde, se não fez alguma coisa errada. Deus não é injusto, ele deve ter feito, você deve ter feito alguma coisa errada. Ele, no auge do seu sofrimento, era a realidade dele. Tudo isso era a véspera daquilo que Deus queria fazer na vida de Jó. Daquilo que Deus queria deixar registrado para que você hoje soubesse de Jó. Daquilo que dá autoridade para nós de dizermos para Satanás: você só toca até onde Deus deixa. Sim ou não? Vez por outra a gente precisa se levantar e lembrar ele: eu estou aqui no meu lugar de filha, sou filha de Deus, guardada pelo sangue do Cordeiro, tenho uma aliança eterna com Deus Todo-Poderoso, tenho uma morada para mim no céu, eu sou filha de Deus, e você não pode fazer nada contra isso. Sai da minha casa, da minha frente, eu não tenho pacto ou negócio contigo, eu não tenho pacto contigo, eu tenho uma aliança com Jesus pelo sangue dele. Vocês entendem, queridos? Alegria você não ganha de graça.
tomando sorvete, balançando na rede, na praia lá no Nordeste. Alegria não é fazer aniversário, alegria não é quando um filho nasce, alegria é quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, produzindo força contra toda tristeza, toda dor. Isso é alegria. Alegria é quando você não está bem, mas você tem força para vencer. E eu vim aqui te ensinar que a partir de hoje, a tristeza precisa dar lugar à alegria. Eu vim aqui te ensinar que a partir de hoje você precisa se levantar. E eu não quero dizer com isso que não exista depressão. Eu fiz tratamento, eu tomei remédio, eu fiz tudo que o médico me mandou fazer. E fiz muito mais. Eu chamei um bando de crente para orar. Eu falei, orem por mim. Eu estou doente, orem por mim. Eu não estou bem. Minha filha, duas coisas eu faço, ó. Eu choro bem muito lá. Se eu não estou muito boa, eu vou lá para um canto e fico assim, Jesus, eu estou muito ruim. Eu nem vou aguentar isso dessa vez, não estou conta. E eu choro e eu fico o pior possível que eu aguento. Sabe quando você fica ruim mesmo? Eu fico péssima. Perto de quem? No colo do meu pai. Senhor, não estou aguentando, o senhor está vendo aí, ó. O que está acontecendo? Está acontecendo isso? Coisa horrível. Eu conto tudinho para Jesus. Aí eu conto e fico ali chorando, achando a vida ruim, achando que nada vai dar certo. Eu falo mesmo, não estou dando conta não, eu não vou aguentar. Tu está vendo que eu não estou aguentando. A tua palavra diz que o senhor só dá o que a gente aguenta. Sim mesmo, gente, chove babá. Não estou aguentando, a tua palavra diz que só dá o que eu... só dá o que aguenta, então é porque eu aguento, né? Aí eu começo a lembrar da Bíblia. Porque a alegria do Senhor é minha força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não cai um fio da sua cabeça que não seja contado pelo Senhor. O Senhor, eu começo a lembrar da Bíblia. Menino, vocês não me conhecem. Eu levanto valente. Eu choro. O Espírito de Deus me faz lembrar de tudo que é verdade sobre a minha vida. Levanto valente. Satanás, você sai da minha vida, você sai da minha mente, você sai da minha casa, você sai do meu casamento, você sai da vida dos meus filhos. Eu não tenho pacto contigo, essa casa aqui você não pode morar. Você vai saindo em nome de Jesus. Não traz nuvem negra para cá não, porque aqui não chove. Aqui é só glória de Deus. Você vai saindo. Você entende? Porque não é na minha força. É na força de Deus. Não é no meu poder, é no poder de Deus. Eu estou fraca, mas Deus está forte. Eu não aguento, mas na força de Deus eu aguento. Eu não sei, mas eu creio. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio. Isso alimenta a minha fé. Isso alimenta a minha força. Isso alimenta a minha alegria. Isso alimenta a minha paz. A verdade, não a realidade. De vez em quando eu preciso lembrar isso para Satanás. A realidade, estou vendo. Mas essa realidade muda quando o meu Senhor se levantar do seu trono e disser basta. Como ele fez com Jó. Um dia ele falou, hoje eu mudo a sorte dele. E Deus mudou a sorte de Jó. Vocês entendem? Tem um caminho para você. Tem um caminho para você. Por onde você vai passar. Um caminho que você nunca viu. Vê se você consegue crer e pega. Tem um caminho para você. Um caminho que você nunca passou. Um caminho que você nunca viu. Os seus pés nunca pisaram. Mas que o Senhor vai abrir. Só para tirar você do lugar onde você está hoje. Só para mudar a sua sorte. Só para fazer o seu propósito se cumprir. A grande questão é se nós amamos mais a verdade ou a realidade. A grande questão é essa, queridos. Você ama mais a Deus ou a sua dor? É mais interessante para você ficar doente ou ficar curado? É mais interessante para você ser aquele que recebe, ou ser alguém que se levanta e leva a preciosa semente?
andando e chorando. Deus é testemunha. E o meu marido, né? Que nós caminhamos, andando e chorando, queridos, levando a preciosa semente. Mas a palavra de Deus diz que eu voltarei, sem dúvida, carregando comigo os molhos do Senhor. A colheita que Deus me der. Você entende? E aquilo que Deus quer produzir aqui na sua vida, aquilo que Deus quer fazer hoje aí no seu coração. Deus me trouxe aqui para trazer essa chave para você, para trazer alegria para a sua história, para mudar a forma como você vê a alegria e para trazer para você essa mudança. Deus me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós hoje aqui nessa noite. Isso que Deus quer fazer. Nós não imaginamos onde vai chegar. Porque assim como Deus tem me dado alegria no meio das lágrimas, Deus vai dar para você um caminho e uma saída, e você vai dizer para os outros. Você levantará o caído, você abraçará o doente. Você vai dizer, tenha esperança e alegria, porque o Senhor virá. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor. Eu não sei qual é o motivo da sua tristeza hoje. Mas eu sei que você tem lutas, né? Que você tem dores. Eu sei que talvez alguma coisa no seu coração seja muito difícil de você viver com isso. Eu sei que existem sofrimentos que nós passamos, que não são sofrimentos comuns às outras pessoas, como essa moça que eu contei. Coisas terríveis às vezes acontecem com pessoas boas. Mas tenha certeza, querido, a sua dor é útil ao Senhor. Ele não permite que a gente sofra porque ele seja sádico. Ele permite por algumas razões. Uma vez eu ouvi essa palavra profética também. Uma vez um homem de Deus virou para mim e falou assim, Deus vai mandar umas coisas para o seu lado. E você vai suportar, porque você aguenta. E eu respondi, se vem de Deus, eu recebo e eu aguento. Se para eu poder falar o que eu falo hoje aqui para você, eu precisei sofrer o que eu sofri, para compartilhar a verdade e não a realidade, para transmitir algo que está em mim e não que eu ouvi falar. Se Deus me permite a vida que eu levo, para carregar aquilo que eu carrego, glórias, pois, a Ele eternamente. A minha vida é para Ele. A minha vida eu consagrei ao Senhor. Ele me separou, me chamou e tem usado a minha vida. O que eu precisar passar, eu passo com Ele. Eu suporto. Tudo suporto naquele que me fortalece. E é essa força no Espírito, é essa alegria no Espírito, essa graça de Deus, esse poder que vence o mundo, a nossa fé, é que Deus precisa tocar hoje aqui. Deus precisa nos dar mais do que o conhecimento aqui na nossa cabeça, mas a disposição de coração para mudar essa chave e se levantar em força e se levantar em autoridade, amém? Vamos orar? Eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Vai dizendo para o Senhor, Senhor, tem essa parte da minha vida que eu não estou suportando. Tem essa dor que está sendo difícil para mim. Essa realidade que Satanás escreveu aqui diante dos meus olhos, pintou esse quadro, está muito difícil para mim, meu Pai. Eu não tenho tido força, eu não tenho tido alegria, eu não tenho tido coragem. Mas eu quero abraçar a Tua palavra nessa noite. Eu quero abraçar a verdade nessa noite e colocar a verdade na frente dos meus olhos e não a realidade. Eu quero te pedir que o Senhor me ajude. Vai colocando diante de Deus a sua questão. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para Te bendizer. O Senhor sabe, nós somos poucos. Nós somos poucas pessoas aqui, mas a Tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está no nosso meio. E nós estamos aqui por Tua causa, meu Pai, porque queremos aprender de Ti, porque queremos glorificar o Teu nome, porque daquilo que temos visto e aprendido da Tua parte, nós temos sido alimentados, temos vivido, ó Deus, por aquilo que alcançamos das Tuas mãos. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos alimentado, tem nos vestido. O Senhor não nos deixa envergonhados, o Senhor tem nos livrado da vergonha, da derrota.
O Senhor tem sido por nós, o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigado porque a verdade é que o Senhor cuida de nós. Obrigado porque a verdade é que o Senhor se chama Pai para cada um de nós. A tua palavra diz que o Senhor é Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. O Senhor é Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos que luta por nós. A tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, é o Senhor quem nos cura. E nós queremos abraçar a verdade no lugar da realidade nessa noite. Queremos, Senhor, nos alegrar na tua presença. Queremos dizer para o Senhor que o Senhor é a nossa porção e a nossa herança nessa terra. Não temos bem algum além de ti, Senhor. Quem há na terra que nós queiramos mais que a ti? Nós queremos o Senhor, queremos amá-lo mais, conhecê-lo mais. Te pedimos socorro nessa noite. Que, Senhor, a nossa fé sustente a nossa alegria. E que Satanás seja obrigado a respeitar o teu poder em nós. Que Satanás seja obrigado a respeitar a alegria do Senhor, que é a nossa força para viver e para vencer. Toca-nos, ó Deus. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Toca-nos, Senhor, com o teu poder, ó Deus. Para que nós saiamos daqui mais prontos para viver aquilo que o Senhor pretende. Louvado seja o teu nome. Seja exaltado o teu nome. Seja engrandecido o teu nome. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado pelo que o Senhor derramou aqui. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Em verdade eu fugi, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Eu queria convidar você. Talvez você esteja aqui essa noite pela primeira vez, não sei. Talvez você esteja aqui, mas você não conhece os Vivas de Júbilo. Você não conhece essa alegria. Você não tem em você a convicção de que você é filho de Deus, de que Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez você hoje queira fazer isso. Eu quero convidar você a vir aqui, porque eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa noite e que querem reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Você que quer entregar a sua vida para Jesus dizendo: Senhor, eu quero viver esse tipo de vida. Não o tipo de vida que os meus olhos veem, mas o tipo de vida que o Senhor tem para mim. E eu quero convidar você a vir aqui, que eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, a hora é agora. Nós vamos orar para que a alegria do Senhor inunde o seu coração e a sua vida. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem depressa, querido. Vem rápido, para nós orarmos por você. Você que está aí com desejo no seu coração, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que queira receber Jesus? Esperei com tudo
Você sabe o que é isso? Fazer uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus é dizer para Deus: Senhor, eu sou teu a partir de hoje. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor me dê essa alegria que essa mulher está falando aí, eu quero que o Senhor me ajude a viver para Deus. Se você quer fazer essa opção, eu quero que você venha aqui para nós orarmos por você, no nome de Jesus, querido. No nome de Jesus. Eu quero dizer que você pode fazer isso no seu quarto quando você chegar em casa. Se você tiver com vergonha de vir aqui, eu quero te dizer que o seu coração, se voltar para Deus, é o suficiente para que ele fale contigo. Não duvide nem um minuto que Deus quer a sua vida e o seu coração. Não duvide nem um minuto que Deus te ama. Não duvide nem um minuto. Nem um minuto. Que Ele se importa com você. Não duvide nem um minuto que Ele tem uma saída. Não duvide nem um minuto que Ele morreu por você e morreria se fosse só você. Se fosse só você nesse mundo, Jesus morreria naquela cruz só por você. Não duvide disso. Não deixe Satanás roubar de você a sua posição de filho. Você é filho de Deus. Quando tudo estiver ruim, se levante na sua casa, abra sua boca e diga: Senhor, venha ao meu socorro. Venha ao meu socorro. Me levanta, Senhor. Você entende? Você tem socorro, você não está sozinho. Você tem um pai que te ama, você não está sozinho. Amém, queridos? Eu queria agradecer muito, muito mesmo, a oportunidade de estar com os irmãos. Eu queria agradecer, porque vocês não têm noção das coisas que Deus fez aqui, para além do tempo que nós estamos juntos, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas irmãs hoje à tarde, vou ter a oportunidade de estar com outros irmãos lá em Tucuruí, e com outros irmãos em Marabá, e tudo isso veio a partir de vocês. Então, para a minha vida, para a vida dessas igrejas por onde eu vou passar, que eu ainda vou mais a 2 lugares além daqui, né, de Canaã. Para a vida dessas pessoas, para a minha vida. Eu creio que Deus está agindo de uma forma extraordinária. Por isso eu não duvido, eu tenho certeza que daqui, querido, do seu coração, Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas grandes. E eu quero te ensinar uma coisa. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze o dia dos humildes começos. Tudo começa pequeno. Não despreze cada alma, cada vida que entrar por essa porta. Não despreze. Não despreze. Para Deus, uma pessoa que entra ali é mais importante que o mundo inteiro. Deus ama mais uma pessoa que entrar ali do que esse mundo inteiro. Então esteja certo que se você ganhar uma pessoa, você fez uma coisa muito grande para Deus, muito valiosa, muito preciosa. Então não se importe que você é pequeno, não se importe que ninguém conheça você na internet. Não se importe que você não tenha um nome muito grande nessa cidade, não se importe com isso. Se importe antes em estar vivendo pela verdade. Amém? Deus abençoe vocês, pastores, né, líderes daqui, obreiros dessa casa. Que o Senhor derrame unção e graça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Que haja paz nos teus muros, que Ele possa suprir as suas necessidades, que Ele possa curar as suas enfermidades. Que na sua casa não haja mal algum, que você não possa vencer, que você tenha autoridade do nome de Jesus como Filho de Deus, para nessa casa impor as suas mãos sobre muitos que entrarem aqui e manifestarem a glória do nosso Pai. Amém? Deus abençoe.